Convido a todos a ficarem de pé. E nós vamos aclamando a palavra de Deus com o canto 941, Palavra de Salvação. Palavra de salvação. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o relato do Evangelho que acabamos de ouvir é conhecidíssimo de nós todos. É ou não é verdade? Sim, porque se trata do primeiro, mas o Evangelho não traz a palavra milagre, traz a palavra sinal. E qual é a diferença?
Tanto o sinal como o milagre não são manifestações do poder divino, mas o milagre ele é consequência de uma fé madura. O sinal é uma forma que Deus age para despertar a fé do povo. E é o que nós vemos aqui no Evangelho de hoje, um sinal. A primeira manifestação sobrenatural do poder divino de Jesus, aonde ele transforma a água em quê? Vinho. Muito bem. Se trata de uma festa de casamento, a união entre um homem e uma mulher. Diz o Evangelho que Jesus foi convidado e levou consigo os discípulos e sua mãe. Não foi assim? Sim ou não? Sim. Não. Consegui pegar vocês. O Evangelho começa dizendo o seguinte: a mãe de Jesus estava presente, ela é a convidada de honra. Também, Jesus e os discípulos tinham sido convidados. Olha aí, a convidada principal é ela. E um casamento naquela época, meus irmãos, durava 7 dias. Mas para que um povo tão festeiro assim? É que, meus irmãos, as pessoas que vinham de longe, não vinham de carro nem de avião. Demoravam 3, 4 dias para chegar. E os primeiros vizinhos que já chegavam, já começava a festa. Então era grande por conta disso. Começava com aqueles que já estavam perto e continuava depois que os de longe chegavam. Falta este elemento, o vinho, que nós poderíamos pensar, mas não se trata de uma bebida alcoólica. Mas, meus irmãos, na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, o vinho é sinônimo de alegria. E como fazer um casamento sem alegria, meus irmãos? Não existe. Se vocês forem parar para pensar, como é que a humanidade estava sem Jesus? Sem Deus? Estava sem alegria. Quando Jesus chega e transforma água em vinho, é uma manifestação, logo no seu primeiro sinal, é uma manifestação de que a alegria voltou. Agora o ser humano pode estar de novo na presença de Deus. Em outras palavras, a vinda de Jesus ao mundo é como se fosse um casamento de Deus com a humanidade. É Deus se unindo a nós e que mais ninguém, nem nada, pode separar. Não é verdade? No final do Evangelho, meus irmãos, chega dizendo algo interessante. Que às vezes a gente se preocupa tanto de falar do sinal, da transformação da água e do vinho, que não presta atenção no último versículo do Evangelho, que é tão rico. Diz o seguinte, que este foi o primeiro dos sinais de Jesus. Meus irmãos, o primeiro sinal de Jesus teve a intervenção de quem? De sua mãe. Aquela que diz, fazei o que ele disser. Os sinais de Jesus pararam de acontecer no mundo? Mas se eles começaram a acontecer, foi por conta da intervenção de Nossa Senhora. E a segunda coisa, o segundo detalhe, os discípulos creram nele, ou seja, a fé da igreja começou. Meus irmãos, olha que bonito. O primeiro sinal que vem intermédio da mãe de Jesus fez com que a fé começasse, nascesse, e que os sinais de Jesus começassem no mundo. Ela é a mãe da fé? Sim, está aqui. Ela é a mãe dos sinais de Jesus? Sim, está aqui. E meus irmãos, uma mãe que vai acompanhar toda a história da humanidade. No Evangelho de Lucas, quando nós pegamos logo no primeiro capítulo, depois que Nossa Senhora concebe seu filho, Jesus Cristo, ela vai visitar sua prima Isabel. E a gente às vezes interpreta esse texto como a rainha do céu servindo a sua prima que tanto precisava. É uma interpretação correta, claro, todos nós temos que servir. Mas eu gosto que quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel diz assim, bem-aventurada aquela que acreditou. Vocês sabem que o anjo Gabriel, no início do Evangelho de Lucas, ele é enviado a Zacarias e a Maria. Zacarias é o esposo de Isabel. Maria acreditou? Sim ou não? Sim.
eis aqui a serva do Senhor. Zacarias, esposo de Isabel, acreditou? Não. Quando Isabel diz a Nossa Senhora, bem-aventurada aquela que acreditou, quase que dizendo, porque meu marido não acreditou. Nossa Senhora foi levar fé a uma casa que já não tinha mais fé. E no Evangelho de hoje, nós vemos Nossa Senhora fazendo com que a fé da igreja brotasse. A fé dos discípulos, a fé nossa também. E quando nós vemos, meus irmãos, o povo se afastando da fé, vem Nossa Senhora, exatamente para nos confirmar. Ou como nós estamos repetindo há mais de um ano, para não deixar a nossa fé morrer. Não é verdade? Primeira leitura de hoje, meus irmãos. Nós vemos aqui a imagem, uma visão de São João de uma mulher no céu. Vocês já pararam para pensar o que essa imagem significa? Avião é uma coisa grande, né? Grande pra caramba, é ou não é? Claro que avião é uma coisa grande. Mas quando ele está lá no céu, ele fica grande. A gente olhando ele pequenininho. Agora vocês imaginam a mulher no céu. Com todo respeito, por mais gorda que seja, de longe você não vai nem ver. Mas no céu, diante de um dragão, que com a cauda é capaz de varrer 1/3 das estrelas do céu. Meus irmãos, o que é uma mulher diante de um bicho desse? Parece algo insignificante, mas veja que é desta mulher que brotou a salvação, que este dragão foi derrotado. E esta mulher nos ensina, meus irmãos, a fé no seu filho. Vocês podem parar para pensar, meus irmãos, o quanto a ciência evoluiu, o quanto nós somos capazes de falar com pessoas do outro lado do mundo, e um vírus que é invisível, quase derrotando a gente. Nós não parecemos também insignificantes diante desse vírus? Não parecemos que quem somos nós, ele vai acabar nos destruindo? Mas como o Senhor vem em socorro desta mulher, ele vem em nosso socorro também. E é por conta disso, meus irmãos, que nós precisamos ter essa fé de que este dragão do vírus não vai nos destruir. Agora a nossa fé tem que estar viva. Quando nós pegamos os relatos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, nós vemos que cada aparição, meus irmãos, é Nossa Senhora falando a uma época da história. Especialmente quando os homens abandonam a fé. 1917, não foi à toa. 1917, a Revolução Comunista acontecendo na Rússia e a Primeira Guerra Mundial. E pior, um governo fascista em Portugal, que perseguia a religião, ao ponto que o presidente fascista da época dizia: olha, daqui a 2 gerações a fé vai desaparecer em Portugal, porque a fé estava morrendo. Daqui a 2 gerações ninguém vai mais lembrar o que é igreja. Pois bem, Nossa Senhora de Fátima aparece a 3 crianças insignificantes, mas que com o testemunho delas transformou toda a região, toda a nação. E passados, meus irmãos, mais de 100 anos, a religião apenas não morreu, como Portugal até hoje é uma das nações mais católicas da Europa. Olha aí. Por quê? Porque nós vemos Deus intervindo através de sua mãe. E é por conta disso, meus irmãos, que nós não podemos perder a fé. Eu sei que nessa pandemia tem muita gente vacilando. Por isso é que o padre tem que ficar repetindo: não deixa a fé morrer, não deixa a fé morrer. E claro, também não posso deixar o povo morrer, né? Obviamente. Mas por quê? A gente sente um sentimento de insignificância. Quem somos nós diante desse vírus? Quem era a mulher diante do dragão? Quem eram as 3 crianças diante de uma nação cuja fé estava morrendo? Meus irmãos, o que é insignificante aos olhos do mundo, não é aos olhos de Deus. Foi uma mulher que transformou a história da humanidade, porque através do seu sim, Deus entrou no mundo.
Ela é a porta do céu? Sim, nós vamos para o céu um dia, mas ela é a porta da terra também, porque Deus entrou na terra através dela. Quem eram 3 crianças diante de uma nação que se perseguia a religião, que queria destruir a religião? São 3 crianças que deram testemunho e hoje isso não aconteceu. Quem somos nós diante do vírus, meus irmãos? Somos insignificantes? Não, temos a fé. A mesma fé dos 3 pastorinhos, a mesma fé de Nossa Senhora, a fé que nos leva a enfrentar as dificuldades desse mundo. E nós fomos colocados, meus irmãos, por esse vírus, diante de um sentimento de profunda humildade. De profunda humildade. Porque vendo essa situação que o mundo passou e ainda está passando, nós não temos outra coisa senão a fé. A bem verdade é essa. E a fé, meus irmãos, que possa nos valer em todos os momentos. Porque se ela começou através de Nossa Senhora, ela nunca acabou. E a fé, meus irmãos, que nós temos, que é fruto da intercessão de Maria, que possa crescer cada vez mais com a intercessão daquela que Deus escolheu para ser a mãe do seu Filho e nossa também. Aquela que roga por nós agora e na hora de nossa morte. Amém. Olhos fechados, um instante de silêncio para meditarmos esta palavra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,